Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Take, saudade do norte, cara, calorzinho de 40 graus na chuva, é mentira. E bem meus amigos, eu tô aqui pra falar sobre uma pequena reviravolta dentro do metagame do Yu-Gi-Oh! Que é justamente o deck de Virtual World. Pois é, o Virtual World a gente conhece aí há algumas décadas, na verdade há pouco tempo atrás, quando eu tava jogando com o deck de Calamity Turbo, né, pois é. O Calamity foi banido desde então, o Virtual World deu uma caída, apesar de ser um deck sim viável, mas agora parece que de repente com a virada do metagame, o Virtual World apareceu com bons spots no torneio PPG que rolou nesse fim de semana. O deck se deu muito bem e não foi por acaso. Dentro do top 16 lá que eles divulgaram, 3 slots foram ocupados pelo Virtual World, que foi a maior representação que teve dentro do top daquele torneio. E não só isso, como o Virtual World se sagrou campeão do torneio. Então hoje a gente vai tentar entender um pouquinho do que significa isso, se o Virtual World realmente pode ser um deck competente o suficiente para entrar no metagame, sendo que era uma carta completamente fora do baralho, pelo menos nas previsões iniciais. O assunto é esse, então vamos lá. E muito bem meus amigos, então aqui como vocês podem ver, essa aqui é a decklist do campeão, do cara que ganhou o torneio, né, o PPG jogando The Virtual World. Então a gente vai tentar entender agora um pouquinho de o porquê que isso aconteceu, o que isso significa pro jogo, o que isso significa pro metagame. Foi um ponto fora da curva ou será que pode virar regra daqui pra frente? Bom, há uns vídeos atrás, quando eu comecei a falar de como eu imaginaria que ficaria o formato, eu cheguei a citar o Eldritch por dois motivos. O Eldritch, ele é um deck que, teoricamente, não estaria tomando todas as techs que os decks estão utilizando. Como a gente tem aí uns decks que estão jogando no meta, que é assim, no competitivo inicial, já que a gente não tem um meta tão definido no momento, é tudo à base de especulações, apesar desse torneio ter dado um pouco uma visão pra gente. Os decks que a gente imagina que tava aí no momento, né, basicamente os do formato passado, né, então o Dragon Link caiu um pouco, bastante na verdade, tanto que nesse top 16 do PPG, como vocês podem ver, não teve nenhum spot ocupado pelo deck de Dragon Link. Ele foi substituído, né, em utilização por outros decks, então que tudo bem, faz sentido. E aí a gente tem Ignister, a gente tem Tri-Brigade, a gente tem Shadow, a gente tem Drytron, tá ligado? A gente tem o Sky que voltou com força, a gente tem Salamangreat e esses decks aí que estão tentando entrar no metagame além do Prankids, é claro. Nesse torneio, por exemplo, os melhores spots foram obviamente do Sky Striker e do Virtual World, o que faz total sentido. Seguido aí pelo Invoker de Shadow, o Zombie Eldritch, o Drytron foi muito mal, o Salamangreat conseguiu briscar um spot, o Tri-Brigade também não foi tão bem assim, pelo menos no top 16 com apenas um slot, Mech Knight, Prankids e um deck de Earth Machine. Então, se vocês se lembram bem, lá no vídeo que eu falei informando sobre os decks que eu imaginava que seriam o competitivo e como ficaria o formato, eu citei que o Eldritch poderia ser uma possibilidade justamente pelo fato do Eldritch não tomar tão forte as techs que estão sendo utilizadas no momento, porque tendo em vista todos esses outros decks que eu falei, eu até citei isso no vídeo, que meio que todos esses decks tomam meio que as mesmas cartas, então fica um pouco alinhado as techs que você pode utilizar. Por isso que o Effect Veil está muito em evidência, o Impermanence está muito em evidência, o Nibiru caiu um pouco, pelo menos do main, pro side, o Belly está sendo uma carta altamente explorada, porque pega absolutamente todo mundo dentro do metagame. Ele pode não ser a melhor carta do mundo, mas ele pega todo mundo, em algum ponto ele pega. Pode ter handtraps melhores? Pode, mas em algum momento você vai conseguir encaixar o Belly contra absolutamente todos os decks. Tri-Brigade, Shadow, o Ignister é bom, você consegue dar no Dark Templar, por exemplo, o Sky Strike você dá no Kagari pra não recuperar a carta, enfim, todos os decks tomam essa carta, assim como no Tri-Brigade que você dá na Revolt, por exemplo. Então, meio que você tem esse direcionamento de tech cards. E aí, uma das coisas que eu falei do Eldritch, justamente pra ele não tomar todas essas cartas. Então, por exemplo, o Belly e o Ash, ele toma, tudo bem, mas o Veil e o Impermanence, se for um Eldritch mais voltado pra um deck de trap mesmo, ele não vai tomar. E outra característica crucial que eu falei que o Eldritch poderia conseguir bons slots dentro desse meta competitivo é que ele podia estar usando o Dragon. E o Dragon é uma carta que ele é um problema.
nesse formato, porque todos esses decks que eu citei, eles têm o teto um pouco mais baixo, tá ligado? E a forma com que eles lidam com o Dragon é um pouco particular. Não é como se todo mundo tivesse uma forma muito eficiente de lidar com o Dragon. Realmente não tem uma forma tão eficiente assim. O Shadow, por exemplo, se você consegue lidar com ele negando o efeito dele, né, assim, sem ser matando ele na porrada, por exemplo, você consegue lidar com o efeito dele, como por exemplo, dando o Knight. Você consegue fazer isso no Tri-Brigade com a Revolt, por exemplo, mas aí o cara pode guardar o Dragon pra dar Revolt, por exemplo, e aí fica um pouco chato, porque se ele guardar pro Shurug, ele toma Chain Block, né? O Sky Strike até tem uma pequena formazinha ali com a Rose, mas pra isso você tem que estourar alguém Nesta Mortezone dele. Então você não coloca um monte de Nesta Mortezone lá, porque senão a Rose, e aí a Rose basicamente não funciona. Então assim, não é a tarefa mais fácil do mundo, tá ligado? Vão ter dificuldades de tirar o Dragão da mesa. Assim como eu falei que tinha dificuldade de tirar o Towers, tudo bem que o Towers lá ele é inafetado at all, mas o Dragão não pode sofrer alvo, é um bicho gigantesco que vai negar um efeito e não pode se destruir por efeitos. Então, basicamente é um problemão. Juntando essas características, eu falei que o Eldritch podia ser bem explorado, justamente por causa dessas características, mas o Virtual World é um deck que tem essas propriedades, todas elas, porque as hand traps são utilizadas no momento, como eu citei antes, o Veil e o Impermanence, por exemplo, são hand traps que estão sendo bastante utilizadas, além do Meister e afins, eles não pegam o Virtual World, simplesmente não pegam, que é a mesma questão que acontecia antes, que era um deck difícil de você hitear, porque ele era... É difícil encontrar uma hand trap que seja realmente muito boa contra o Virtual World. Realmente não é a tarefa mais fácil do mundo. E a partir do momento que todo mundo tá vendo o meta por um lado e tá usando negações de efeitos na mesa, você pode pegar o Virtual World, que é um deck que não toma nenhuma dessas cartas e desvia delas. Isso faz com que o deck tenha um posicionamento muito bom dentro desse competitivo. De novo, por quê? Porque o Virtual World ativa um efeito na mão, e aí eles entram por Special, mas tudo isso é parte da resolução do efeito que ele ativou na mão. Então você não tem tempo de dar hand trap, Veil, Impermanence do Virtual World que entrou na mesa. Você pode dar o Ash, por exemplo, você pode dar o Belly se for no GG ou no Laulau. Tudo bem. Se essas hand traps forem muito difundidas, pelo menos você tem alguns slots. Mas o Veil e Impermanence ficam completamente mortos. Não completamente mortos, vai, porque você consegue dar eventualmente aqui nos bichos de Edge, por exemplo, o Tzolk'in. O Tzolk'in pode até ser, se o cara não tiver um Synchro antes do lado dele, porque aí você pode dar alvo no Tzolk'in e impedir que ele faça, por exemplo, Crystal Wing, mas não impede. Ou você pode dar no Mud Dragon, por exemplo, que é a forma que o deck usa para fazer o Dragon. E aqui é exponencialmente melhor, porque o Virtual World, além de ter essas características das techs não serem tão bem alinhadas contra ele, quem sabe daqui pra frente a galera possa querer adaptar o deck pra estar pegando esse Virtual World, porque ele tá entrando justamente porque os decks não tem techs pra estar usando contra ele, pelo menos não techs tão orientadas assim. Você tenta fazer um overlap ali de usar cartas boas no geral e que aí eventualmente você consegue pegar o Virtual World, mas se não tiver totalmente focada fica um pouco complicado, e aí ele consegue encontrar um espaço. Além disso, ele tem o fato de estar usando, de poder fazer, né, o Dragon da melhor maneira possível, que é sem usar os Garnets. Você não precisa usar Dark Magician, Red Ice Field, nada do tipo. Por quê? Porque você faz o Mud Dragon aqui, que é o Synchro 6. Pra quem não sabe, ele pode ser usado como um material específico de fusão, e aí então você usa ele como se fosse o Dark Magician, mas o outro material tem que ser o material correto, e durante a sua main phase, se você controla esse Synchro invocado card, você pode fazer uma fusão de um monstro do seu extra deck usando o monstro que você controla, incluindo esse card. Então você usa ele como sendo Dark Magician, e basta que você use um outro dragão, porque o Dragon, ele não é feito só com Red Eyes, ele é feito com Dark Magician, que é o único específico, Red Eyes, ou um dragão de efeito. Então você vai usar o Mud Dragon, né, que vai servir de Dark Magician, com o Tzolk'in, e o Tzolk'in já deixou o Crystal Wing na mesa. Então basicamente a tua jogada é passar com, a tua jogada full, vamos dizer, é passar com o Crystal Wing, o Dragon e a Trap setada, por exemplo. É um setup muito bom, tá ligado? Muito bom enquanto retém pelo menos um follow-up que você passa pelo GG. Então é uma jogada bem forte, bem interessante, e aí você pode fazer até o Caliga eventualmente, mas como o foco que eu tô dando aqui no exemplo é o Dragon, é assim que ele faz. Então você não precisa usar os Garnets no teu deck, e você tem espaço para estar usando um número mínimo de tech cards de hand traps, que são hand traps que pegam todo mundo, que são essas 9 aqui que ele usou, o drive é só o Garnet, né? Então tem essas 9 hand traps, você consegue usar designs, o deck é bem consistente, ele consegue construir a jogada dele. Então assim, é nesse cenário que um deck cresce. O metagame, apesar de ser uma parada meio engessada, é um ciclo, é uma roda, e depende muito de como o meta tá orientado. Baseado nisso, coisas novas surgem. Se o meta estiver orientado a pegar um tipo específico de deck, um outro tipo específico de deck pode entrar no meta, porque as techs utilizadas não estão orientadas para um deck, para uma vertente de deck Y, estão orientadas para uma vertente de deck X, que foi o que aconteceu. E o Virtual World, sendo esse deck Y, né, que vem por fora, ele consegue se aproveitar e muito bem. A partir do momento que a galera vê que esse deck aqui tá mais em evidência, começar a colocar, tipo, techs muito mais orientadas para ele, apesar de não terem tantas, mas se começarem a colocar techs mais orientadas para ele, começa a ficar um pouco mais complicado, tipo, Lancia voltar pro jogo, tá ligado? O Lancia sozinho não é suficiente, mas se tiver um overlap de Lancia com outra hand trap boa, você buga o Virtual World. Aí ele começa a ficar inviável de se jogar. Mas nesse momento onde todo mundo tá olhando pros decks mid-range que existem por aí, o Virtual World é uma excelente opção nesse cenário. E ele é um deck de combo, então, ele é um deck de combo que, diferente do Dryton, por exemplo, ele tem espaço pra usar tech. Então você tem espaço pra usar 12 tech. Se você forçar pra caralho a barra, você pode até tirar o College e o Upstart e colocar mais 2 hand traps aqui, tá ligado? Aí você fica com um número
de hand traps de um deck mid-range, de um deck control, digamos assim. E aí isso ajuda. Até porque usar 9 hand traps não é o fim do mundo, porque os decks mid-range, que são os decks mais esperados do momento, digamos assim, você conseguia dar essas hand traps e não tomar tudo que ele tem pra te dar. E se você não toma tudo que ele tem pra te dar, e plus decks não orientados pra você consegue se dar muito bem, tá ligado? Então, assim, esse é o principal apego do deck de Virtual World nesse momento. E é por isso que ele conseguiu esses bons spots dentro desse torneio. Eu imagino que, se o meta continuar orientado do jeito que estava antes, isso aqui vai continuar. Claro que com esse resultado, talvez as coisas mudem. O Virtual World pode virar um deck muito mais popular e as decks podem ficar mais orientadas pra ele. A galera deixa de usar o Virtual World e passa a usar um outro deck, por exemplo. E ele é uma opção bem melhor do que utilizar o Drytron, por exemplo, nesse momento. Porque o Drytron, apesar de, como eu falei antes já, né, ele é um deck que, além de tomar as cartas que ele já toma, ele tá tomando outras, diferente do Drytron antigo, que jogava na época do Virtual World, por exemplo. Então, ele passa a tomar Veilin, Impermanence, coisas do tipo, porque o jogo do deck mudou, as cartas que o deck usa mudaram, e essas cartas passam a ser úteis. Quanto o Virtual World, definitivamente não tem. O deck continua exatamente igual como ele tava depois do banimento do Calamities, é óbvio. Mas, assim como na época do banimento do Calamities, eu tinha feito até um vídeo no meu finado canal, oh meu Deus, saudades, que você tinha a vertente de deck pra jogar, que era justamente fazendo Dragon e o Crystal Wing com o Tzolk'in. E é essa vertente que vem reverberando até hoje. E aí, unido ao caso das techs desorientadas contra ele, ele consegue ter bons spots e ter um jogo competente contra basicamente todo mundo, porque você tem um número mínimo de hand trap para não tomar full combo, o deck ele é resiliente, principalmente com a hand trap que tem hoje, e ele tem um volume de jogo bom, né? Então, e outro detalhe é que as interações que estão tendo agora, pelo menos pelo que eu tô vendo, elas são interações muito mais reativas do que proativas. E ser proativo é a principal forma que você tem de jogar contra o Virtual World. Proativo quer dizer o seguinte, não só interações que negam o que o cara vai fazer, tenta responder o que ele fez, mas interações que você dá, que tira a carta do campo dele, tá ligado? Que são geralmente efeitos que você ativa porque sim. Por exemplo, o Dragon Link tem um Seal. No deck de Zodiac, antigamente, por exemplo, você tinha o Trident e afins, porque é um efeito que, quando o Virtual World ativa o efeito, você pode dar em resposta. O Eldritch tem esse tipo de interação com o Conk, por exemplo. Quando ele ativa o efeito do Virtual World, você tira o alvo dele da mesa, daí o Virtual World não consegue entrar por Special. Esse tipo de interação não tá muito em alta, tá ligado? Porque qual deck consegue fazer isso? O Ignista não tem essa interação. O Ignista basicamente não tem. O Tri-Brigade também não tem, a menos que ele faça o Double Dragon, que é uma carta muito boa contra esse deck também. Mas aí se ele tiver outra tentativa de play, já fica mais complicado. Mas o Double Dragons, o Tri-Brigade pelo menos tem. Então ele tem uma ferramenta no deck dele. O Zeus é uma carta muito boa contra esse deck, por exemplo. Mas aí o Zeus deu uma diminuída boa também agora em utilização, porque o Zu não é um deck mais relevante. Shadow não tem. Apesar de que a Winda é um pouco desesperadora contra esse deck, né? Mesmo que você tenha o out da Qinglong aqui, que sim, pode ser um out eventualmente. O Ignista não tem essa interação proativa, tá ligado? O Sky Striker também não tem essa interação proativa. Na verdade, tudo que ele faz é reagir ao que o cara tem, né? O Sharkena é uma carta eficiente, o Widow Anchor também pode ser uma carta eficiente com o que os Virtual World forem fazer, porque você não interage com o que o Virtual World... Não, você não impede que o Virtual World entre, a menos que você tenha Ash ou Belly. Você só tenta interagir com o Virtual World e vai tentar fazer a carta que ele vai virar, que são os montes de extra. Aí você consegue dar o Widow Anchor e afins, Permanence e tal. Mas tudo é isso, cara. O metagame se define nisso, se define em momento, em como está o metagame e como que os jogadores vão reagir a isso. No momento estava propício para o Virtual World, foi uma ideia muito legal. Então a gente tem mais um deck aí entrando de carona dentro do competitivo. E o Virtual World é um deck que ele tem um potencial de tentar grindar, né? Se você fez tentativa de jogada e o cara não vai te matar, por exemplo, ok, você tem umas handtrapzinhas aqui, você tem cartas, o Shen Shen é uma carta absurda, porque no final, se tudo der errado, você faz o Shen Shen. Shen Shen é muito opressivo contra muitos decks, inclusive contra o Sky Strike, por exemplo. Shen Shen plus Trap já é uma jogada muito boa, tá ligado? E se você tem Follow Up plus alguma hand trap, isso já é bom o suficiente para que você consiga tentar grindar relativamente bem os jogos contra os decks mid-range que tem hoje, porque o poder assassino dos decks não é tanto assim, exceto alguns, né, por exemplo, o Sala tem um poder assassino muito alto, pra, tipo assim, T2, tá ligado, T0 eu te segurei, ou você jogou primeiro, eu te segurei e eu vou te matar, tá ligado? O Sala tem um poder meio assim, o Ignista tem um poder meio assim, mas o Shen Shen dá uma atrapalhada forte nisso. Alguma hand trap que você tem, aí a trap também, que é uma interação proativa, diga-se de passagem, essas cartas têm um potencial de atrapalhar e atrapalhar bastante. Então ele consegue dar uma grindadazinha aqui eventualmente, aí você consegue fazer o Zeus, que é bem grande também. Então assim, o deck tem muitas camadas legais, ele tem muitas boas propriedades para esse momento e basicamente só tô aqui para tentar te falar de o porquê que esse deck conseguiu esse bom spot, que realmente é mais um deck pra gente estar de olho aí dentro do metagame do competitivo. Claro que baseado nisso o metagame pode sim dar uma girada e a partir daí talvez ele saia, talvez ele volte e ele vai ficar indo e vindo, tá ligado? Porque a partir do momento que o meta esteja orientado a usar attacks contra ele, não só contra ele, mas decks que pegam outros decks, mas pegam o Virtual World de maneira muito forte, a partir do momento que o meta girar pra usar essas decks, o Virtual World desce, mas aí outros decks podem subir.
tá ligado? E vai girando. E quando todo mundo esquecer do Virtual Road de novo, ele pode aparecer. E o metagame é esse ciclo aí infinito. Mas então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Comenta o que achou, se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro. Se inscreve. Então é isso aí, valeu e até mais.